Facebook, Insta e também YouTube. Obrigado por se unir a nós. Muito obrigado. Nós vamos ter 2 etapas agora, a partir desse momento da nossa reunião. A primeira etapa, eu gostaria de fazer um rápido resumo da nossa segunda viagem ao Quênia, e não ocupando o tempo maior da nossa reunião. Um testemunho nunca pode ocupar o melhor tempo da reunião, que precisa ser o tempo da palavra. Então, na segunda parte, nós vamos entrar na palavra e vamos finalizar com uma oração. Eu gostaria de começar lendo, então, com os senhores, Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 11, é o versículo que está no nosso convite para a sala do Zoom e para essa reunião. Venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. O Senhor, Ele está dizendo aqui para alguém, é uma voz da eternidade que está falando para humanos como eu e você. Ele está dizendo, eu preciso ir. Em outras palavras, eu vou buscar um povo sem demora. Da parte dele, desse versículo, nós vemos uma certa ansiedade. Ele precisa se encontrar com o povo. Ele precisa de uma noiva. Ele já não suporta estar sozinho. Ele precisa do seu complemento. Mas da nossa parte, ter o privilégio, depois da queda, do pecado e da condenação, de podermos voltar para a eternidade por meio do arrependimento e do sangue de Jesus, não há como pagar para o Senhor o que Ele preparou para nós. Humanos caídos e pecaminosos, humanos cheios de defeitos, ter o privilégio de receber a vida de Deus e a natureza divina de Deus, e poder ser participantes da glória vindoura, receber um corpo glorificado, e poder entrar na eternidade, não há explicação. Por isso que nesse versículo, ele diz, eu venho sem demora. Nós estávamos dessa segunda vez no Quênia, e nós viajamos no dia 27 de dezembro, eu fui com uma das minhas filhas, mais velha, e com uma pastora aqui da Flórida, e nós nos encontramos com as delegações dos Estados Unidos, uma grande delegação de vários estados, também a delegação do Brasil. Nós estivemos ali com a delegação do Brasil, e nós tivemos o privilégio de participarmos de uma programação bastante importante para nós. Uma programação extremamente importante para o momento que a igreja está vivendo agora. Quando nós chegamos no aeroporto internacional de Nairobi, Quênia, quando o avião para, ele chega, então as portas se abrem e nós somos levados, todos os passageiros, talvez 350, 400 passageiros, levados para a imigração. Então, naquele aeroporto internacional, na capital do Quênia, Nairobi, quando aquela multidão começa a entrar, precisa passar todos pela imigração. É o momento que você precisa do seu visto. Então nós temos primeiro os cidadãos quenianos. Eles vão tomar uma fila e eles entram rápido. Segundo, nós temos os turistas que vão fazer alguma visita no país, que é o nosso caso. E terceiro, nós temos os embaixadores, os diplomatas,
os presidentes de alguma nação que estão chegando ali. Eles têm uma outra fila para passar, uma fila rápida. Mas quando nós vamos chegando para chegar ali, sair do avião, aquela fila gigante na parte de trás do aeroporto, quando você percebe, já você escuta Jesus is Lord, ou Praise the Lord, Jesus é o Senhor, louvado seja o Senhor, que você observa são irmãos do ministério, que ocupam cargos extremamente elevados do governo, e eles já estão nos esperando, não só a mim, mas todas as delegações. Então aquela fila gigante, eles já nos tiram da fila, e já começam a nos conduzir, e nós vamos passando, aquela fila você pode ficar 30, 40 minutos ou mais, e eles nos levam, aqueles irmãos, diretamente para uma fila de embaixadores, aonde passam os presidentes, aonde passam os diplomatas, e nós ficamos assustados, e rapidamente, quando você chega, não há fila, aí você entrega o seu passaporte, de repente, a pessoa que vai te atender já fala, Praise the Lord, é um outro irmão. E você fica assustado, epa. Ele rapidamente já sabe que você está ali pela conferência, já bate o seu carimbo e welcome, seja muito bem-vindo ao Quênia. E você, então, aquele segundo irmão que te pegou o primeiro, te conduz e já te entrega para um outro irmão que já vai pegar as suas malas, que te entrega para um outro irmão que vai te conduzir para fora do aeroporto, que vai te entregar para outros irmãos que já estão com os carros prontos para te levar para o hotel. Todos vocês, eu quero convidá-los, por favor, você precisa ir ao Quênia. Você precisa ir. Comece a orar. Você vai conhecer um povo que de fato foi encontrados por Deus. Deus encontrou um povo nessa terra. Quando nós chegamos, irmãos, nos sentimos tão desprezíveis, tão pecaminosos, caídos, imundos. E ao olhar para aquele povo simples, mas com um coração de servir, que não tem como explicar. Naquele momento, eles nos conduzem para o hotel, e quando você chega no hotel, o hotel já são de irmãos, a maioria são de irmãos, mas naquele hotel você vai ver 4 ou 5 irmãos do ministério. Geralmente são 3 irmãs, pastoras sêniores, ou pastoras, e você vai ver 2 ou 3 também pastores ou pastores sêniores. Eles estão ali para te dar todo o suporte. Eles te ajudam a fazer o seu check-in no hotel, eles carregam a sua mala quando você faz o check-in até o seu quarto, e eles perguntam se você, do que você está precisando, tira todas as suas dúvidas, e eles ficam na portaria do hotel. Vai chegando as delegações e eles estão ali. Se você precisa de uma água, você não precisa pedir para o hotel, eles estão na portaria e eles vão trazer água para você. A minha filha queria tomar um chá e precisou de uma água quente, então simplesmente você vai ao irmão ou à irmã e eles providenciam a água quente para você imediatamente. Isso até às 10, 11 da noite, e quando você acorda pela manhã, na portaria estão todos aqueles irmãos para te servir. Às 9 horas, quando você vai ser conduzido para a primeira reunião, Menegai, eles estão ali na porta, com a ficha, os nossos nomes, e eles vão vendo, nos colocando no ônibus, nos conduz até aquele lugar, a reunião. Quando nós chegamos no local, eles seguem conosco. Uma equipe vem para nos receber, mas eles vão conosco. E os internacionais, naquela primeira reunião de Menegai de cura,
é colocado ali na frente, muito próximo da plataforma central, onde os dois glorificados profetas vão estar. Nós somos colocados ali em um lugar extremamente privilegiado, muito próximo de tudo. E você não fica sozinho nenhum minuto. Eles estão por perto. Se em algum momento, naquele campo de 105 acres aberto, se você precisa ir no banheiro, quando você se move para ir no banheiro, estão ali. Se for irmã, aí 2 ou 3 pastoras. Se for irmão, há 2 ou 3 pastores. E eles vão te conduzir até o banheiro. Você vai caminhar talvez 8, 10 minutos no meio da multidão. Ele fica na porta, você vai, ele te entrega para um outro irmão. O outro te leva lá dentro, banheiros químicos que foram colocados ali no meio do nada. Tem a água para lavar a mão, vem um com a água, outro com o desodorante, lava suas mãos. Quando você termina, ele te dá um guardanapo para você secar as mãos, e em seguida já tem um para engraxar o seu sapato. E você fica assustado, mas como? E geralmente quem vai engraxar são pastores sênios ou bispos que engraxam o seu sapato. Porque é um campo aberto. E você fica sem graça, e quando você vai saindo, aquele que te levou está na porta, e aí ele vem com a água gelada para você, com refrigerante, e depois ele vai te levar de volta aonde você estava com a sua caravana, com a sua delegação. Ele não te permite você ficar perdido. Irmãos, e quando termina o evento, eles não saem de perto de você. Eles se aproximam e agora vão te conduzindo de volta para o ônibus. E você vai vendo toda aquela multidão de aproximadamente 5 a 6 milhões de pessoas. E a maior parte vai dormir naquele lugar, no campo aberto. Aquelas crianças, aquelas pessoas humildes, e você passa por ali e eles ficam te aplaudindo, todos sorrindo, alegres, dizendo obrigado por ter vindo ao quê? Irmãos, aquilo destrói o nosso coração, acaba com o nosso ser. Aparentemente nós estamos na frente e eles lá atrás. E os últimos serão os primeiros. Eles entregam para nós o melhor lugar. Eles servem os internacionais. Dessa vez nós tínhamos quase 60 nações. Eles servem com o seu próprio ser. Eles se entregam completamente no serviço, no amor. E nós não temos como explicar, nós ficamos com vergonha, esmagados. Senhor, o que fazer? Aquelas mulheres com aquelas criancinhas, eles dormem no solo. Eles querem a segunda reunião e dali eles não saem. Não tomam banho porque não tem água, é um campo. E eles ficam felizes, você não os vê murmurar, você não os vê criticar. Eles descobriram que o presidente da nação deles não pode ajudá-los. Eles descobriram que a política não pode ajudá-los. Eles descobriram que ninguém da nação deles pode ajudá-los. Mas eles descobriram também que Deus enviou para a terra profetas para ajudá-los nessa era e para prepará-los para a eternidade. Essa é a esperança. Quando não está chovendo, eles plantam e não chove, eles oram e pedem para os profetas. Desesperados, os profetas então tomam conhecimento que não está chovendo, vem ao ar, faz uma oração, o céu se abre e chove. E eles conseguem colher. Quando os rebanhos deles estão morrendo, alguns que têm aquelas ovelhas, poucas, 2, 3, 5 ovelhas, estão morrendo porque não têm o que comer, eles pedem para os profetas oram, a chuva vem. Quando eles não têm o que comer, eles oram, pedem aos profetas, os profetas oram e abençoam eles com 24 cestas, e são espirituais, e eles são supridos. Aquelas crianças não ficam doentes, eles não adoecem. Não tem explicação humana para isso. Mas são milhões e milhões de pessoas que descobriram que Deus enviou para a terra o profeta Elias
e que ele veio com uma missão de preparar a igreja. Irmãos, os eventos de Menegai, o primeiro dia, o segundo dia, você vai sendo esmagado, destruído. No aspecto da presença de Deus, nenhuma das curas, das centenas e milhares que são feitas ali, é por dons espirituais. Todas as curas são efetuadas pela presença de Deus. O próprio Deus, quando o profeta do Senhor, ele se aproxima da plataforma, o próprio Deus vem e as pessoas começam a ser curadas. Com os nossos olhos miseráveis, imundos, sujos, os nossos olhos carnais, cobiçosos, eu estava tão próximo de novo. E aquelas criancinhas cegas, de repente, quando há uma oração, e você está vendo que a mamãe está com ele, o olho deles são totalmente brancos. As mães desesperadas, os médicos disseram, não tem jeito, leva o seu filho para casa. Não temos o que fazer por eles. E eles então vão até aquela reunião. E de repente, irmãos, diante dos nossos olhos, aqueles dois olhinhos totalmente brancos, se cria a parte escura. E aquela criança começa a olhar para os lados. E a mãe começa a chorar. E a criança começa a ver diante dos nossos olhos. Nós vimos, irmãos, aleijados com cadeiras de roda que não tinha como sair. Aleijados que têm a carteira do país de que ele é um deficiente, que ele nasceu daquela maneira e ele vai morrer assim, porque a ciência não tem como ajudá-lo. De repente, irmãos, ele se levanta do nosso lado, vai se firmando e começa a caminhar e gritar. E a multidão começa a celebrar. Nós vimos quando eles mandaram fazer as filas. Coloque agora os cegos, aquela fila gigante. Eles vêm de todas as nações. Eles vêm de tantos lugares e nós observamos. É feito o portão 1 primeiro. Todos eles, os médicos, os examinam primeiro. Médico sênior do país. É feita uma filmagem. É um trabalho muito sério, irmãos, e santo. Depois que é feita a filmagem, depois que os médicos testificam que realmente aquela pessoa é cega ou que tem um problema, ela então pode vir para a fila. E eles disseram, nós vamos passar nessa fila. Se você é cego, a nossa sombra vai tocar em você. E a nossa sombra não depende do sol. Ela vai tocar e quando ela tocar você vai ver. E você vai gritar, eu estou vendo luz, eu estou vendo luz. Irmãos, diante de nós, eu estava como a 2 metros, nossa equipe juntos com o Brasil. 2 metros. E essa não é a primeira vez. Irmãos, as pessoas começam a gritar. Eles vão caminhando, e as pessoas gritam, estou vendo luz. Mas você olha para o rosto deles, os olhos são brancos. Aquelas pessoas sem esperança nenhuma. O governo não pode fazer nada por eles. E eles vêm até o Senhor e são curados. E nós ficamos chocados. E aquelas pessoas, então, eu estou vendo, e eles falam, se você está vendo, me segue. E a pessoa começa a segui-los. Me toque. As pessoas tocam. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Nós vamos perdendo a conta, irmãos. Desde criança até pessoas de idade. No outro dia, se você é surdo, a minha sombra, faz a fila, a minha sombra vai passar. Irmãos, os surdos, você vê aqueles jovens, eles têm escolas de surdos. Vocês sabem que existem escolas assim nas nossas nações, de surdos, escola de cegos. Houve casos no Quênia, irmãos, algum tempo atrás, que uma escola se fechou porque todos foram curados pelos profetas.
com mais de 300. É assustador, não tem como explicar. Não tem. Mas ali diante dos nossos olhos, aqueles surdos gritavam. E alguns, quando eles são curados, há muita sensibilidade ao barulho. Eles colocam as mãos nos ouvidos e não conseguem ouvir o barulho. Ficam muito sensíveis. Os 2 dias é muito assustador. Aquela quantidade de aidéticos que tinham AIDS. Você sabe que não há cura para AIDS. Para Deus, para um aidético ser curado, Deus precisa mudar o DNA dele. Isso não é brincadeira. Deus tem que mudar o sangue. Vai ter que mudar isso dele. E Deus, não é nada isso para Deus. Quando você vê 5 aidéticos curados, 10, 30, 50, mais, agradecendo eles, é assustador. Pessoas que teriam que morrer com isso. Crianças que os pais tinham AIDS e elas já nasceram com AIDS curadas. Assustador. Os 2 dias de curas e milagres, nós ficamos assustados. Assustados com o que os nossos olhos veem. E eu mais uma vez falo para vocês, vocês precisam ir no Quênia. Vocês precisam ir. Quando termina esses 2 dias, então agora nós temos a conferência de pastores e líderes. Nós também, os internacionais, são colocados na frente. Nós sempre temos uma oportunidade ali, mas nós sempre somos temerosos. Porque eles estão nos dando uma grande oportunidade. Sabe que nós somos problemáticos, caídos, pecaminosos, não temos avivamento. Por isso eles nos colocam na frente. Eles estão nos dando tanto, irmãos. Mas nós sabemos que a cobrança virá. Por isso o temor de Deus. E 2 dias nós recebemos todo o conteúdo da palavra. Todo o conteúdo. Toda a palavra viva que traz o próprio Deus para o ministério. As orientações de Deus para preparar a noiva para a entrada do glorioso reino eterno. Aquela conferência que é transmitida por todas as redes sociais. Irmãos, e nós não temos o número exato de todas as redes sociais, televisão, mas deve estar chegando a quase 500 milhões de pessoas. Não existe no planeta Terra uma audiência massiva como essa. Não existe. Na linha do TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, irmãos, é assustador. Os canais de televisão, as transmissões que são feitas pelos canais de televisão, pelas redes sociais dos próprios irmãos, os milhões de irmãos que estão espalhados no planeta. É assustador. De fato, há um evangelho que está sendo pregado, você e eu temos que temer. Mateus 24:14 diz, quando esse evangelho do reino for pregado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assustador como que o Senhor está com pressa. Todo o tempo é a palavra relacionada com o reino de Deus, com o arrependimento, com o sangue, com o evangelho eterno, com você precisa se preparar. Não existe um evangelho para essa terra. Irmãos, a palavra dinheiro é proibida lá. Por favor, não mencione isto. Se você quer encontrar um problema, fale de dinheiro ali, entre aqueles irmãos. Nós vemos que se você quer uma água, eles te oferecem a água.
Se você quer um refrigerante, eles te dão refrigerante. Mas não fale de dinheiro. Eu quero pagar isso. Eu vou. Não faça isso. Não há vendas lá. Irmãos, a salvação, ela veio de graça. E nós precisamos oferecê-la de graça para os irmãos. Não, nós não precisamos fazer um negócio. Você precisa comprar isso para você ser salvo, ou você precisa fazer um voto ou uma campanha de 7 dias. Não. Irmãos, a salvação é oferecida gratuitamente. Mas depois que você é salvo, eles colocam muito claramente um prumo. Uma vez que você foi regenerado, você já não pertence mais a essa terra. Você agora é um cidadão celestial. Você precisa se preparar para sair dessa terra. Você já tem que ir deixando toda a contaminação dessa terra, os desejos dessa terra, a carne que é dessa terra. Você precisa ir deixando as falsas amizades dessa terra, os falsos costumes dessa terra, a maneira de você se vestir dessa terra, até a maneira de você comer dessa terra. Você precisa ir deixando as coisas dessa terra e absolvendo a cultura celestial, o falar celestial, o viver celestial, as vestimentas celestiais. Você precisa passar por um processo de desintoxicação. Por isso que essa desintoxicação alimentar, ela começa com a palavra. Nós acostumamos a comer a palavra da apostasia. Um evangelho que não repreende o pecado, um evangelho que não fala de juízo, um evangelho que não fala de santidade, mas um evangelho que foca a terra, as bênçãos da terra e dinheiro. Nós nos intoxicamos com isso e agora nós temos que desintoxicar desse evangelho terreno, evangelho da prosperidade, o evangelho falso. É um preço ali. Pouco a pouco nós temos que ir deixando essas coisas e passar a comer outro alimento, outra comida. Essa desintoxicação, ela começa interiormente, é metabólica, e ela vem pela alimentação espiritual, a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito, muito importante no momento que a igreja está vivendo agora. Quando você vai voltar dali, o seu coração está esmagado, o seu desejo é permanecer mais, é ficar, ou até morar ali, até morar. Os altares são cheios, são milhares de pessoas, milhares por toda parte. A simplicidade, a maneira deles pregar o evangelho. Ninguém escapa de ouvir o evangelho. Irmãos, eles entram nos ônibus. De manhã às 4 da manhã, os jovens já estão entrando nos ônibus para pregar o evangelho. Às 5 da manhã. Nos finais de semana, nas universidades, nas ruas, no comércio, ninguém escapa. Todos estão ouvindo acerca do arrebatamento e da volta do Senhor. Todos estão ouvindo acerca de Cristo Jesus. É assustador a maneira agressiva de se pregar o evangelho. E eu quero finalizar essa primeira parte. Mesmo processo, quando você volta para o aeroporto, eles te trazem, você nunca fica sozinho. Você nunca pode ir ao mercado sozinho. Você nunca pode ir a uma farmácia sozinho. Eles vão te levar e eles vão te trazer. Ao retornar para o aeroporto, eles te colocam, você para o carro, alguém te leva para dentro, você passa a imigração, faz o seu check-in, tem irmãos por toda parte. Você quer comprar uma água, lá no aeroporto, tem um irmão naquela cafeteria que está vendendo a água. Você quer comprar algum presente, tem irmãos ali que vai vender naquela loja o presente. Os irmãos estão por toda parte ali, toda parte.
Até você entrar dentro do avião, os irmãos estão ali para ver se você está precisando de alguma coisa. Eu quero finalizar dizendo, você precisa ir no Quênia. Você precisa orar. Você precisa ir no Quênia. Antes que o arrebatamento aconteça. E eu gostaria de compartilhar 2 princípios hoje. Primeiro, eu vou tocar no que é negativo, e depois eu vou fechar com o positivo. Um dos itens mais falados nesse ministério do profeta Elias é acerca de ter tolerância zero com o pecado. Irmãos, nós não negociamos a nossa salvação com o pecado. Nós não aceitamos aquele evangelho que diz: Jesus morreu, nós já estamos libertos do pecado, o Senhor já pagou o preço, agora nós vamos nos preocupar apenas com a salvação da nossa alma. Nós não aceitamos esse evangelho. O evangelho que abre portas para as pessoas seguirem pecando. Seguirem pecando, e vai chegar o momento que esses pecados vão arrastá-los para a tribulação. Não vai mudar. Aqueles que têm encargo realmente de entrar na eternidade, eles precisam seguir tendo tolerância zero com o pecado. Sendo duros com o pecado. Tratando severamente o pecado. Vivendo uma vida de restrição para você manter o padrão de justiça e santidade exigido pelo reino de Deus. Os profetas não vão baixar esse padrão bíblico. Deus não vai baixar esse padrão jamais. Então nós temos que nos preocupar muito com o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se comportar. Nós temos que nos preocupar com o Cristo vivo que está em nós. Comer esse Cristo, desfrutar esse Cristo, estar na presença desse Cristo, ter realidade desse Cristo. Nós precisamos ganhar mais transformação por meio de Cristo. Então, eu quero mencionar com os senhores, por favor, abra comigo 2 Samuel, o capítulo 11. Nós temos aqui algo, esses versículos são muito conhecidos, mas vocês podem ter certeza, nós não somos pregadores de uma mensagem só, todos do ministério, mas nós nunca vamos deixar princípios relacionados à vida de santidade e justiça. Nós vamos pregar na Bíblia inteira, mas nós sempre vamos mencionar a questão do pecado, da santidade e da justiça. Então, em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1 até o 5, eu quero ler sobre uma situação pecaminosa do rei Davi. O versículo 1 fala assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amnon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu a mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então nós temos aqui um princípio. Davi foi escolhido por Deus, como eu e você. Mas havia um problema nele que não tinha sido tratado. Então nós temos aqui
algo abominável a Deus. No momento que você tem tudo, quando a sua vida está confortável, quando você não está passando lutas, você está bem, é nesse momento que é o maior perigo para alguém pecar. Davi fugiu por 3 desertos do seu sogro Saul. Davi viveu praticamente 14 anos fugindo. Depois que ele teve que ir até morar na terra dos filisteus. Mas quando Saul morre, o Senhor manda ele vir para Hebrom. E ali ele é feito rei pela tribo de Judá, e ele governa 7 anos, ali ele tem o seu primeiro palácio, depois as outras tribos vêm e ele passa a ser rei das 12 tribos. E o Senhor o abençoa poderosamente em todas as suas batalhas. Então chega o momento que agora ele está tranquilo, a vida dele está confortável, Deus tem o abençoado. Nesse momento, a carne se manifesta. Ele está no lugar errado, na hora errada. Há uma batalha, o seu exército está batalhando e ele está em casa. Você sempre tome muito cuidado quando as coisas estão muito boas para você. Não, você não quer luta, não quer passar por dificuldades, e é nessa hora que está tudo bem, as contas estão pagas, está tudo certo, aí é o perigo da carne se manifestar. E nesse momento nós nos esquecemos completamente de Deus. Quantos filhos de Deus vão perder o arrebatamento por isso? Então, no versículo seguinte, a partir do versículo 6, o que nós temos, ele ficou desesperado, tirou o marido da mulher da frente da batalha, e ele fez preparou várias situações para que o marido saísse da frente da batalha e se deitasse com a mulher, e depois voltasse para a batalha, e então ele iria dizer, olha, quando eu te visitei, você ficou grávida. Mas Deus, irmãos, ocultamente ele está vendo tudo. As intenções malignas do nosso coração. Sabe, quando nós servimos a um Deus que vê tudo, o que passa no nosso coração, cada pensamento é assustador. Nós estamos sendo observados 24 horas. Nós somos observados 24 horas. E não é de maneira exterior. Nós somos observados em nossos pensamentos. Tudo que passa aí, tudo que passa no seu pensamento, Deus está observando. Por isso nós não conseguimos escapar. Davi teve todas as intenções malignas, até que por fim o marido não se deitou com a mulher, e ele então mandou executar Urias. Agora, eu não vou ler esses versículos porque meu foco não é esse. Quando ele mandou executá-lo, Urias morreu, e ele trouxe então, no versículo 14, vai mencionar a morte de Urias, e depois, a partir do 26, ele traz a mulher de Urias para casa, e agora passa a ser a sua mulher. A criança nasce, e depois o Senhor vai enviar o profeta Natã para falar com ele. Então, Deus expôs Davi. Naqueles dias, o Senhor disse para ele, você não vai morrer, mas a espada virá sobre a sua casa. Então, guarde isso. Davi, ele foi perdoado, mas a disciplina veio. No livro de Hebreus, capítulo 12, você vai ver que o Senhor, ele nos perdoa, mas sempre vai existir uma disciplina.
de acordo com a gravidade do que nós fizemos. Não pense que essa disciplina é para nos destruir. Não, o sangue vai limpar os nossos pecados, mas a disciplina é para nos purificar, para que nós não venhamos fazer isso de novo, para nos tornar mais puros do que a neve. E o pecado dele, eu quero ler com os senhores, por favor, abra comigo o livro de Êxodo, capítulo 20. Então, aqui em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quando Davi cometeu aquele pecado, a pergunta que eu vou fazer é: quantas dos 10 mandamentos que Davi quebrou, o pecado dele, quantos mandamentos ele quebrou de uma só vez? Vamos ver? Êxodo capítulo 20, o versículo 13. Primeiro, nós temos aqui o 6º mandamento: não matarás. Então, Davi quebrou o 6º mandamento. O versículo 14, não adulterarás. Davi quebrou o 7º mandamento. O versículo 15, não furtarás. Davi roubou aquela mulher. Ele quebrou o 8º mandamento. O 16, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Ele fez uma carta e pediu para o soldado dele entregar com um falso testemunho para o seu general. Então ele quebrou o 9º mandamento e, por último, o 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Davi cobiçou a mulher. Isso quer dizer que ele quebrou 5 mandamentos de uma só vez. Os últimos 5 mandamentos foram quebrados. A ira de Deus, ela foi tão severa com Davi, não foi somente por causa de um pecado. Foi porque ele destruiu 5 mandamentos de uma só vez. Não brinque com isso. De repente, eu cometi apenas um pecadinho, mas quando você observa o que é os mandamentos de Deus, não fique pensando como muitos que vão ficar com o anticristo, que dizem assim: nós estamos no Novo Testamento, e eles vão ler o Velho Testamento. Ah, eu não quero o Velho Testamento. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Existe o que é a lei cerimonial e o que é a lei moral de Deus. Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei no aspecto cerimonial, porque ele era a realidade daquilo. Então, no livro de Levítico, nós temos a parte das festas, das luas novas, das ofertas. Essa parte cerimonial era uma figura de Cristo. Quando Jesus vem, ele cumpre, quer dizer, ele era. Mas quando se trata da lei, no aspecto moral, fala do próprio Deus, do ser de Deus, da natureza de Deus, do que Deus é. Esses 10 mandamentos, por exemplo, isso aqui, Velho Testamento, Novo Testamento ou eternidade não muda. Quando alguém olha para você e fala, cuidado, aí você vem aqui nesses mandamentos que Davi quebrou.
Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já quebrou algum desses mandamentos? Ou você fala assim, não, é Velho Testamento, eu não me preocupo. Mas não matarás. Quando você abre Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus disse que matar ali, com uma palavra, você já matou. O Novo Testamento é um pouco mais pesado. Não adulterarás. Quando você chega ali, Jesus fala, só de você olhar para um homem ou para uma mulher com desejos sexuais, você já adulterou. Não furtarás. Oh, quando você não se preocupa com isso, isso é Velho Testamento, então quer dizer que no Novo Testamento a gente pode roubar? Quer dizer então que pode se roubar? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ah, isso é Velho Testamento. Então quer dizer que no Novo Testamento nós podemos dar falso testemunho contra os irmãos? Ou não cobiçarás? Quer dizer então que no Novo Testamento nós podemos cobiçar? Irmãos, tome muito cuidado. Aqui, um dos grandes motivos daquela tremenda disciplina contra Davi foi exatamente a quebra de 5 mandamentos. E eu gostaria de finalizar a sessão no aspecto negativo, pedindo para que os senhores abram comigo Levítico, capítulo 18. Nós vamos apertar um pouco mais agora. Eu espero que vocês estejam bem. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas na sala, ficamos praticamente um mês sem termos as reuniões, devido a viagens, devido a outras situações, e nós temos tantos irmãos, eu agradeço tanto a sua presença, aprecio muito a sua presença, muito obrigado, eu os honro de verdade, mas eu preciso falar a verdade para vocês. A vocês que estão nas nossas redes sociais, muito obrigado. Não caiam nessa. Velho Testamento, vamos só para o Novo. Cuidado, esse evangelho vai arrastar muita gente para tribulação e grande tribulação. Levítico capítulo 18, eu quero ler aqui vários princípios da lei. Eu não vou comentar, mas eu quero ler com vocês. Não feche a sua Bíblia. E se você disser, isso aqui é Velho Testamento, eu vou mostrar para você tomar muito cuidado, porque isso aqui é real para nós hoje. Para aqueles que estão se preparando para ser arrebatados, tem que tomar cuidado. Agora, se você não quer ser arrebatado, você pode desprezar a palavra de Deus. Senhor Jesus, Levítico, capítulo 18. Quero aqui agradecer a você que está mais uma vez no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós temos português, espanhol. Muito obrigado. Nós estamos preocupados com o seu reino. Nós estamos muito preocupados em preparar você para sair dessa terra. Por favor, receba esse evangelho. Levítico 18, eu vou ler a partir do versículo 5. Não feche a sua Bíblia, por favor. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo que você não vai querer se casar com um parente seu, com primo, com prima, com tio, com tia. Isso aqui não é só Velho Testamento, é Novo Testamento. Isso são estatutos perpétuos. Tome cuidado para você
se aproximar para você tocar em alguém, algum dos seus parentes. Tanto para mulheres como para homens. Isso é um pecado, é uma abominação diante de Deus. Versículo 7. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é a tua mãe, não lhe descobrirá a nudez. Não é proibido relação sexual entre filhos e mãe, entre filhas e pai. Preste atenção o que nós temos hoje. Isso já está liberado pelo mundo. Hoje as mães estão casando com os filhos. Os pais estão com as filhas. Já há relações sexuais liberada. Mas a Bíblia está dizendo, se você fizer isso, você vai ficar com o anticristo e vai direto para o inferno. Versículo 9. A nudez da sua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirá. Isso aqui é muito grave. Não toque. Versículo 10. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Fala aqui da filha do teu filho, fala de neta. Um avô nunca pode tocar numa neta. Uma avó nunca pode tocar em um neto com relação sexual. É abominação. Versículo 11. Não descobrirá a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Relação sexual com irmãos. Principalmente se o pai tem uma segunda mulher. E aí tem filhos do primeiro casamento, aqueles é do segundo casamento, então posso tocar. Não, é abominação a Deus. Versículo 12, a nudez da irmã do teu pai, não descobrirás, ela é parente do teu pai. Fala da sua tia ou do seu tio, você não pode tocar, é abominação e você vai para o inferno. Versículo 13, a nudez da irmã da tua mãe, não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. Aqui vai falando da tia. 14, a nudez do irmão de teu pai, não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia, nem a mulher, nem ao homem. Não tocar em primos, não tocar em tias, não tocar em tios. Versículo 15, a nudez da tua nora, não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirá a nudez. Aqui fala da nora, tanto a nora como o genro, não se pode tocar. Quem disse não pode é Deus. É Deus, é abominação, seguro que vai para o inferno. 16, a nudez da mulher do teu irmão, não descobrirás. É a nudez, é a nudez de teu irmão. A mulher do teu irmão, não toque nela. Ou o marido da tua irmã, não toque nele. Não toque nele. 17, a nudez de uma mulher e de sua filha, não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, para lhe descobrir a nudez, parentes são. Não toque nessas pessoas. Não toque. Versículo 18, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrida a sua nudez com ela durante sua vida. Tome cuidado. Versículo 19, aqui vai apertar um pouco mais. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Cuidado. Se a mulher está menstruada, tome muito cuidado, porque isso é abominação. Eu não vou entrar nisso aqui. 20. Alguns vão dizer assim, é normal, pode
cuidado. Se a Bíblia está dizendo não toca, não adianta você tocar. Tá certo? Você vai fazer e você vai tratar o pecado como se não é pecado. E quando você abrir o olho, você vai estar com o anticristo. Na Bíblia, quando Deus estabelece, não tem negócio. Não tem negócio. É sim, sim, não, não. Ou você cumpre, ou você não cumpre. 20. Nem te deitará com a mulher de teu próximo, para te contaminar com ela. Isso aqui é o que Davi fez com Betseba. 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Aqui fala de oferecer as crianças em sacrifícios, ou oferecer crianças para demônios. 22. Com homem não deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então aqui fala que Deus abomina a relação sexual de homem com homem. Cuidado. Ah, mas isso aqui é Velho Testamento. Então quer dizer que no Novo Testamento pode se deitar homem com homem? Quer dizer que no Novo Testamento você pode então ter relação com a sua tia, com seu tio? Quer dizer que isso aqui então nós temos que rasgar da nossa Bíblia? 23. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. É abominação, relação sexual de humanos com animal. E tudo que está aqui estão se praticando aí fora. Inclusive dentro das igrejas. Se você quer entrar no reino, tome muito cuidado com isso. 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu os visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro. Nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estava antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado com o vômito o povo que nela estava antes de vós. Tudo isso aqui é abominação. Se os senhores e as senhoras querem entrar no reino, nós somos diferentes. Nós somos um povo peregrino. Nós não vamos nos contaminar com os pecados dessas nações. Para de ficar passando a mão na cabeça de homossexuais ou de lésbicas. Pare de ficar passando a mão em pecados. Você precisa tratar pecado como pecado. A minha esposa vai pegar um pouco de água para mim ali. Não trate pecado como se não fosse pecado. Recentemente eu ouvi um testemunho, desculpem, de uma pessoa que tinha uma certa, na sua família, pessoas que eram lésbicas, obrigado, e elas iam se casar, duas lésbicas, e convidaram, e elas foram do casamento, e participaram do casamento. Mas a intenção, nós precisamos ir lá, porque nós somos da família, nós não queremos, não participamos, mas vamos, porque aí vai ficar uma porta aberta para nós pregarmos o evangelho depois. Você faz isso? No momento que você está num lugar desse,
Saiba que aquele voto que está sendo feito, você está sendo cúmplice, você é uma testemunha daquilo, você está se metendo em uma abominação. Tome muito cuidado com isso. Nós podemos ajudar as pessoas a sair do pecado, mas nós não vamos nos contaminar com o pecado. Nós não temos mais tempo de cair. O arrebatamento pode nos encontrar exatamente no meio desse pecado. Quebrar os mandamentos de Deus por tentar se fazer de tolo para ganhar os tolos, cuidado. Não é em toda situação que você pode aplicar esse versículo. Não é. E eu quero ler apenas 2 versículos mais para nós finalizarmos. Por favor, abram comigo Hebreus, capítulo 11. Hebreus. Esse é um dos livros muito importantes que sempre o Senhor tem nos trazido nesse livro pelos poderosos profetas da eternidade. Hebreus 11, o versículo 12, fala assim. Uma vez mais, Hebreus capítulo 11, o versículo 12. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Nós estamos falando aqui de Abraão. 2 descendências. A areia do mar representa judeus, aquilo que veio dele. A semente de Abraão é Isaac, Jacó, e aí vai, até uma nação. Mas as estrelas do mar, as estrelas do céu representam a igreja. Aquele de Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebessem pela fé o Espírito prometido. Nós somos considerados estrelas. No Novo Testamento também. Então, na época de Jesus, qual era uma das funções das estrelas? Primeiro, os viajantes, eles, para fazer as suas viagens pelo deserto ou pelo mar, eles olhavam pelas estrelas. As estrelas conduziam os homens até o seu destino. Então hoje, como uma estrela, nessa época que está finalizando a história da humanidade, nessa época que a igreja vai sair da terra, ser uma estrela está relacionado não apenas estar na promessa que Deus fez para Abraão, mas ter um viver de Apocalipse 3:11, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Conduzir as pessoas, dar direção para as pessoas. A estrela, ela conduzia os viajantes pelo deserto, pelos mares. Eles precisavam delas, porque não havia bússola naquela época. E hoje, como estrela, as pessoas precisam ser conduzidas por nós a Cristo. As pessoas não vão ficar conosco, mas nós vamos levá-las para Cristo. Uma segunda função das estrelas. Além de conduzir, elas brilhavam. E até hoje, quanto mais escura era a noite, mais oportunidade as estrelas têm de brilhar. Se a noite é menos escura, menos brilho. Mais escura, mais brilho. E nós chegamos exatamente nessa etapa profética da história da humanidade. A noite é mais escura.
Isso quer dizer que nós precisamos saber que agora é a nossa vez de brilhar muito mais. Se nós não brilharmos nessas trevas, é porque há problemas. Há problemas sérios. Não conduzimos as pessoas para Cristo, porque não brilhamos. O Senhor está levantando as estrelas nesse momento. Essa descendência de Abraão está se manifestando agora. Ela precisa brilhar. Ela não tem parte com as trevas. Ela não tem parte com o pecado. Ela precisa brilhar. E o último versículo está no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 4. Nós vamos terminar com esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Como estrelas, nós estamos vendo aqui que a luz precisa resplandecer nas trevas. Nós precisamos confiar da luz. Nós precisamos nos apegar a essa luz. Nós precisamos viver por meio dessa luz. Isso fala de um viver. Conserve o que tens. O tema da mensagem de hoje é exatamente a voz da eternidade. A maioria dos cristãos, nós ouvimos nas mensagens, não vão conseguir entrar. Porque ouviram outras vozes exatamente agora. Porque receberam outras orientações exatamente agora. Eles não conseguem entrar. E eu quero implorar para vocês, existe uma voz que está gritando nos 4 cantos da terra hoje. E essa única voz, a voz da eternidade, que Deus está falando, Deus está advertindo. Somente hoje, 5 vezes esta voz veio na rádio Jesus is Lord dizer: o arrebatamento vai acontecer. Ele viu mais uma vez o arrebatamento, a urgência do arrebatamento, o desespero, o aperto que estava no coração dele. Vai acontecer, é eminente. Não vamos brincar com o pecado. Não vamos quebrar os mandamentos santos de Deus. E não pense, é Velho Testamento, agora Cristo já fez tudo. Não. Se você se envolver com, você é uma mulher, se você se envolver com a outra mulher, você vai descobrir que Cristo não fez tudo. Se você se envolver com pornografia, você vai descobrir que Cristo não fez tudo. Ele é santo e ele vai rejeitar o pecado. Não brinque com o pecado. Tolerância zero ao pecado. Vamos nos preparar seriamente, nos apartar desse mundo, nos apartar do pecado. Cuidado com a internet. Tudo que eu falei aqui em Levítico, se você abrir a sua internet, você vai ver as pessoas praticando. Você vai ver eles praticando. E eles não só praticam, mas eles ensinam. Porque a função de Satanás é levar o homem a quebrar os mandamentos de Deus. A função de Satanás é colocar confusão na mente do homem. Mas o povo de Deus, ele não se contamina com isso. O povo de Deus, ele vive uma vida de arrependimento.
de santidade, separado para Deus. Você não precisa disso. Você não precisa do pecado. Você não precisa viver pecando. Você pode viver uma vida santa. Você pode viver uma vida separada. Não viva reclamando. Não jogue fora a tua eternidade. Não fique encontrando dificuldades para você prosseguir. O inferno é um longo tempo. Não brinque com a sua eternidade. Não fique culpando as pessoas. Você precisa olhar para a sua eternidade e valorizar. Pague um preço pela sua eternidade. O inferno, irmãos, é um monstro. Se ele come 10 mil pessoas hoje, amanhã ele está com fome, ele quer mais 10 mil. Se amanhã ele come 10 mil, ele vai seguir com fome, querendo mais 10. Mas agora, no final dessa era, o estômago cresceu, porque agora ele vai começar a receber mais pessoas por dia. Já não é 10 mil, é 30, é 50. As enfermidades vão matar muito mais. Os acidentes vão matar muito mais. O inferno está pronto para receber 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de pessoas por dia. Não vamos brincar com isso. Vale a pena. Falta pouco tempo. Falta muito pouco tempo. Não jogue a toalha agora. Pare com isso. Não jogue a toalha agora. Eu estou sentindo no meu espírito muitas pessoas que estão aqui com o coração amargurado, já desistindo. Deus te colocou nessa sala ou nessa rede social para você ouvir esta palavra. Não jogue a toalha agora. Você é importante para Deus. Não escute a voz de Satanás. Você vai pagar um preço alto no inferno se você jogar fora a toalha agora. E toda pessoa que entra no inferno, ela está desonrando a Jesus Cristo. A desonra a Jesus Cristo é muito grande. Porque quando aqueles que estão no inferno, é como se o sangue de Jesus não foi suficiente para tirá-los dali, para livrá-los do inferno. Todos que entram no inferno desonram a Cristo. E eles não saem de lá porque não há mais um cordeiro para morrer por eles naquele lugar. Abrace a eternidade com Cristo. Abrace a salvação. Receba a ajuda desses profetas que estão na terra. Não brinque com isso. Abandone toda a apostasia, abandone todo o ensino negativo, mas viva uma vida santa, com temor. E eu quero fazer uma oração por você. Nesse início de ano, eu quero orar por você agora. Antes de orar por a sua família, eu quero orar para você receber a Jesus. Você pode dizer, eu já recebi a Jesus. Você tem certeza? Tem certeza? Se você pecou essa semana, se você pecou a semana passada, você ainda não recebeu a Jesus. Mentiro para você. Mentiro. O seu nome ainda não está no livro da vida. Se você pecou esse ano já, pecados graves, você não nasceu de novo ainda. Mentiro para você. Repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, muito obrigado por a tua palavra. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, pecado é pecado. Eu imploro para que o Senhor restaure a partir de agora o temor no meu coração. Eu imploro para que o Senhor restaure a partir de agora a santidade no meu coração. Eu imploro para que o Senhor me ajude a viver uma vida justa a partir de hoje.
Guia os meus passos, Senhor. Me ajuda me apartar desse mundo, da apostasia e de todo o pecado, e viver somente para Ti. Senhor, eu Te recebo como meu Senhor. E a partir de agora, eu decido Te seguir fielmente. A partir de hoje, eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, no nome de Jesus, eu te abençoo agora, no nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração agora por vocês. Senhor, estamos começando 2023. Aí, problemas no seu casamento, aí problemas com seus filhos, com os pais, no trabalho, na saúde. Senhor, eu estou implorando por todos os irmãos que estão na sala do Zoom, nas redes sociais. Pai, aqueles que estão com problemas familiares, aqueles que estão chorando, para que a esposa possa segui-los, ou para que o esposo possa segui-los nesse ministério. Aqueles que estão com problema com os filhos, para que os filhos possam seguir nesse ministério. Aqueles que estão com problema com seus pais, com parentes, os problemas de saúde, os problemas de trabalho. Senhor, eu estou clamando agora por eles. Entra com a providência, Senhor, nos próximos dias, semanas. Restaura as famílias. Restaura para que as famílias possam seguir juntas. Para que as famílias possam ver, Senhor, a urgência. Meu Senhor, eu imploro por eles. Eu intercedo por eles. Eu intercedo por suas famílias. Eu oro pelas suas saúdes, pelos seus trabalhos. Mas principalmente eu oro pelas suas eternidades. Eu abençoo vocês com a bênção da eternidade, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que assim seja, no nome de Jesus. Deus abençoe a você que está conosco no YouTube, que está conosco no Facebook, Instagram. Muito obrigado. Por favor, dê um like nessa mensagem, comente essa mensagem,